A paz do Senhor, amém? Bom dia. E retomando aqui para darmos continuação ao nosso estudo diário da palavra de Deus. Então, aqui nós estamos em Gênesis 3. Eu, separei alguns trechos de Gênesis 3 e 4 para estar lendo, mas eu indico que vocês leiam todo o capítulo. Então, em Gênesis 3, a tentação de Eva e a queda do homem. Eu vou estar lendo do versículo 1 ao 3, que diz assim: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais, Para que não morrais. E aqui eu vou estar lendo o 9, o 10 e o 11. E o 12, que diz: E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comeste? Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Aqui no versículo 15 e 16 diz: E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Esse aqui é o castigo para a serpente. E no 19 diz: No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó e em pó te tornarás. Castigo para Adão. E aqui no versículo 24: E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Esse é o capítulo 3, que é a queda do homem, E no capítulo 4, o título é O Nascimento de Caim, Abel e Sete. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim. E disse: Alcancei do Senhor um varão. No versículo 3, e aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E o versículo 7, se bem fizestes, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. É Deus falando com Caim. E no versículo 9, e disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele disse: Não sei. Sou eu o guardador do meu irmão? E no versículo 19, eu vou parar aqui no versículo 9 para dar uma pequena explicação para poder não confundir. O capítulo 3, a tentação de Eva e a queda do homem. Aqui mostra, a serpente, que Satanás pegou a figura da serpente para tentar Eva, E aqui você vê a serpente, que na verdade é Satanás falando com Eva, colocando a credibilidade de Deus em jogo, Deus disse que se você comer você morrerá, mas você não morrerá, porque se você ler todo o capítulo 3, você vai entender que aqui mais embaixo a serpente fala com Eva, ele não quer que você coma do fruto para não tirar a venda dos seus olhos. Então,
aqui mostra pra gente que o desejo de Eva foi, ela deixou ouvir, entrou pelo ouvido que a serpente disse e desceu diretamente pro coração. E ela teve o desejo de conhecer o que Deus conhecia. Ela queria saber todas as coisas que Deus sabia, porque ela deu ouvido ao inimigo, né? Então, quando você dá ouvido ao inimigo, que aquilo desce pro seu coração, você vai querer se aprofundar mais. E foi isso que aconteceu com Eva. E, consequentemente, ela oferece a fruta para Adão, que teve uma ordem direta de Deus para não comer do fruto. E ele também come. E se você for reparar aqui no versículo 12 do capítulo 3, Adão põe a culpa na Eva quando Deus questiona ele, né? Porque Deus todas as tardes ia no jardim conversar pessoalmente com eles, e nesse dia eles se esconderam, né? Porque tirou a venda deles, tirou a venda daquela inocência deles. Essa é a palavra certa, gente. Tirou a venda da inocência deles. Então, quando eles escutaram o passo de Deus no jardim, o que eles fizeram? Se esconderam, né? Porque eles estavam nus, porque eles sabiam que tinha errado, tinha pecado contra Deus, né? Tinha feito algo que Deus tinha falado para não fazer. Então, eles se esconderam. E quando a serpente pega e fala com Eva, assim, Moisés, quando escreveu Gênesis, ele não narrou detalhamento, mas eu penso assim, na minha forma de pensar, a Eva deve ter falado com Adão assim, a serpente falou que Deus está querendo enganar a gente, que ele não quer que a gente descobre as coisas que ele sabe, que a gente fica sendo submisso a ele, então vão comer do fruto pra gente ficar igual a ele. E foi essa queda do homem, né? Com a desobediência. Então eles se esconderam de Deus, e quando Deus pergunta onde eles estavam, Adão automaticamente tenta transferir a culpa do erro dele para Eva e Eva para a serpente, né? Quantas vezes na sua vida você tem tentado transferir a sua culpa para alguém? Quantas vezes na sua vida você fez algo sem a direção de Deus, sem pedir permissão a Deus, né? E depois que veio a consequência disso, você tentou culpar alguém pelo o seu erro. Quantas vezes, né? É uma coisa pra gente se pensar, né? Nós temos que assumir os nossos erros. Então aqui vem todas as consequências que eles vão ter que pagar com essa desobediência, né? Vem para Eva, vem para Adão e para a serpente. Só que aqui no versículo 15, e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui Deus está falando sobre Jesus, sobre a vinda de Jesus para consertar o erro de Adão, né? Porque às vezes, e aí aqui no versículo 24, quando narra aqui, né, que Deus colocou os anjos para cercar o jardim para eles não entrarem mais, soa até assim, como uma maldade, mas não. Aqui Deus estava mostrando a misericórdia dele, porque ele estava cercando o jardim, mas com o propósito de eles mudarem o pensamento, as atitudes e ter a salvação, né? A morte iria vir, mas porém com uma chance para salvação. E Jesus afirma que Deus afirma que a vinda de Jesus para concretizar, né, essa salvação, a lei do perdão, né? Então por aí você vê como nosso Deus, ele é grandioso, ele pensa na gente. E vindo aqui pro capítulo 4, a gente depara com o nascimento de Caim e Abel, né? E aqui no versículo 1 do capítulo 4, né, Eva,
descreve que alcancei do Senhor um varão. Você vê aqui que Eva fala de Deus, né? Ela já demonstra esse arrependimento e ela já percebe que Deus está presente na vida dela, mesmo que ele não desça mais para conversar pessoalmente, mas ele tá olhando, ele tá lá de cima cuidando. Ele não simplesmente mandou que eles saíssem do Éden e virou as costas para eles, né? Eles perderam muitas coisas boas que eles poderiam ter com essa desobediência, mas Deus estava ali olhando por eles. Deus não virou as costas, Deus estava ali preocupado, estava direcionando eles no caminho certo, porque Deus sentiu o arrependimento deles, a culpa, o arrependimento que eles tiveram com essa desobediência. Então, se você seguir para o versículo 3, e aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Esse cabo de dias quer dizer que se passou muito tempo. Caim cresceu, Abel cresceu e eles ofertavam ao Senhor. Ou seja, eles tiveram uma preparação ao decorrer da vida deles. Eles nasceram, cresceram, tiveram uma preparação, uma direção para fazer esse sacrifício, essa oferta para o Senhor. Só que Moisés aqui não narra se essa orientação veio dos pais, de Adão e Eva, se veio diretamente de Deus, mas eu acredito que veio de Deus, porque até então também, quando Adão e Eva viviam no Éden, né, não tinha esse tipo de oferta. Então eu acredito que Deus falou com eles, foi instruindo eles o que eles teriam que fazer para se redimir do seu pecado, né? E aqui, consequentemente, Caim, ele se tornou lavrador, né? Mexer com plantação, e Abel pastor de ovelhas. E Abel trouxe uma oferta para Deus, assim, a melhor que ele tinha, o primogênito das ovelhas, com todo amor e carinho. E Caim trouxe uma de qualquer jeito. Eu vou pegar essa aqui mesmo e tá bom. E isso remete pra gente o quê? Quantas vezes, né? Deus manda a gente fazer algo e a gente faz ao contrário, porque a gente acha que nós somos nossos próprios senhores. Não, Deus mandou eu fazer isso, mas Deus mandou fazer A, mas eu vou fazer B, né? Porque eu não tô preparado para fazer A, eu não tô pronto para fazer A. Gente, isso é maravilhoso, isso serve para mim. Deus mandou eu fazer isso, mas eu vou fazer aquilo, porque eu não tô pronto. Gente, se ele mandou, é porque você tá pronto. Deus sabe de todas as coisas. Se ele mandou você fazer, faça do jeito que ele mandou. E aqui demonstra um desleixo de Caim, né? Vou fazer de qualquer jeito, hoje eu não tô afim, né? Um exemplo na linguagem de hoje. Hoje eu não tô afim, tô cansado, vou fazer desse jeito mesmo e tá bom. E não é assim que funciona. Não é desse jeito que funciona. E por isso não foi aceito aos olhos de Deus a oferta de Caim. E ele se irou porque a do irmão foi aceita. Ao invés dele perceber que ele estava fazendo errado e se redimir com Deus, não, ele achou mais fácil botar a culpa no irmão, ter inveja do irmão, achar que o irmão estava querendo se aparecer. Quantas vezes, né, a gente vê por aí pessoas que têm inveja do outro, inveja do ministério do outro, acha que o outro quer aparecer, ao invés de fazer igual, se apoiar um no outro para fazer uma coisa melhor, não, prefere vir ao contrário disso, prefere deixar o sentimento de inveja, de raiva, de ciúme tomar conta do coração. Eu essa semana vi uma frase, né? Não é nem uma frase, é um ditado que eu achei muito interessante. O que move o sangue é o coração, ou seja, e o sangue move nós. Então, se você deixar algo entrar no seu coração, aquilo vai bombear pro seu sangue coisas ruins, energias ruins. E foi isso que aconteceu com Caim, até chegar ao ponto dele tirar a vida do irmão.
E mesmo ele tirando a vida do irmão, Deus pergunta para ele onde estava o irmão dele, porque Deus já sabia o que tinha acontecido, mas Deus queria ouvir da boca dele. E olha a resposta que ele dá para Deus. Você vai ver essa resposta aqui no versículo 9 do capítulo 4. E eu lá sei do meu irmão, eu sou tutor dele, sou babá dele, porque ele já tinha deixado entrar pro coração dele e já estava bombeando pro sangue, tomando conta de todo o pensamento, toda a carne e as ações dele. Então isso, gente, é muito importante. Cuidado com que você deixe entrar no seu coração, que seu coração vai bombear, né? Porque o que move o seu sangue é o coração. Então aquilo que entra no seu coração vai mover o seu sangue e a sua carne e as suas ações. Então nós temos que ter cuidado com o que a gente deixa entrar no coração. Né? Você vê, você lendo todo o capítulo 4, você vai ver que ele teve uma pequena discussão com Deus aqui. Quando Deus dá o castigo dele, ele não aceita. Ao invés dele se redimir, dele se humilhar para Deus ter misericórdia dele, Deus ainda dá uma instrução ele aqui no versículo 7, né? Será que se você tivesse feito de coração, de boa vontade, eu não tinha aceito? Tipo, né? Faça diferente. Não, ele prefere contra isso tudo e contra o que Deus estava tentando ensinar ele e trilhar o caminho do mal, o caminho do rancor, da raiva, né? Então é isso que eu deixo hoje. Vamos pensar melhor nas nossas decisões, não vamos ficar culpando as pessoas pelo nosso erro, não vamos culpar Deus pelas nossas escolhas erradas e não vamos deixar ressentimento entrar pro nosso coração e ser bombeado pro nosso sangue, né? Porque o que move o sangue é o coração e o que nos move é o sangue, né? Então cuidado, gente, vamos prestar atenção nisso, vamos apoiar a um irmão, um vizinho, um parente. Não vamos sentir inveja, querer pôr defeito, querer ir ao contrário. Vamos apoiar, porque juntos somos mais fortes, né? Temos que ter esse pensamento. Amém? Então amanhã nós retornamos com o restante do capítulo 4 e o capítulo 5 para estar encerrando essa primeira fase de Gênesis. Senhor meu Deus, obrigado por essas palavras que saíram da minha boca. Espero que chegue nos ouvidos de quem necessita ouvir essa palavra nesse dia de hoje. Amém. Glórias a Deus. A paz.